Podemos usar as redes sociais de outra forma sem ser só para vender crochê. E vender crochê nas redes sociais neste momento já é muito, mas há outras formas. Pois é, cá estou eu, Isabel, do Maria Coração Atelier, a tia Patinhas do crochê. Hoje tenho aqui muitas peças começadas para acabar e lembrei-me de vir fazer este vídeo porque tenho precisamente muitas peças começadas para acabar, não é tanto o meu feitio, eu gosto, sou aquela pessoa, quem me acompanha já sabe, de foco, quando lá vai assim, gosto de começar e terminar. Tenho várias peças começadas porque eu também produzo conteúdo. Ok, mas pode estar alguém desse lado a dizer: então, mas eu também publico, também produzo conteúdo. É um bocadinho diferente. Eu tenho aqui um roteiro na minha frente porque este assunto apaixona-me, por vários motivos que depois no fim posso ficar um bocadinho a conversar e explico o porquê. E como, enfim, a conversa às vezes é assim como às cerejas, não é? Como se diz, eu tenho aqui um roteiro na frente para ver se não me perco muito. Ora bem, eu tinha prometido trabalhar ao mesmo tempo que falava, mas é difícil, para mim é muito difícil e pronto. E este assunto realmente, vamos lá ver se começamos do princípio. Podem dizer que estou, como é que é, a chover no molhado? Não, não é assim. Eu batalhei, claro que não fui só eu, foi todo um conjunto de circunstâncias. O que é certo é que já há páginas no Facebook, no Instagram eu peço desculpa, provavelmente até há mais, mas eu não estou muito pelo Instagram. Mas no Facebook, que é uma rede que dizem que já está morta em muitos países, mas em Portugal ainda é, para mim, excelente, já há páginas, e um dia destes posso trazer aqui os nomes de algumas, que noto já com boas fotografias, boa apresentação, tentar identificar as fotografias, tentar pôr preços, tentar ter frases que não sejam aquelas secas, mensagem privada, ou preços ou informações, mensagem privada. Ou então aquelas do amor e carinho, feito com amor e carinho, que não vão a lado nenhum, porque o cliente não está interessado nisso. O cliente está interessado no problema que vai ter resolvido com a peça. Nós temos que ao criar a peça, nós temos que depois criar um problema e mostrar como é que a nossa peça resolve esse seu problema. Um exemplo é de um reel que eu fiz há pouco tempo, por causa de umas tulipinhas em vermelho. Se vai ter saudades do vermelho na decoração da sua casa, porque tem que arrumar as coisas de Natal, tem aqui as tulipinhas em vermelho. Prontos, é um bocadinho por aí. Temos que criar um problema e depois, como aliás, estudem. Não é estudar, não é para eu ter um curso superior, é que depois vêm logo as mensagens, terratatel. Não, estudar é, já que estão a ver televisão, vejam os anúncios. A técnica, a mecânica que está por trás, a estratégia. Seguem algumas influencers no Instagram, vejam qual é a estratégia, desmontem, olhem para as coisas com um olhar crítico e vejam como é que aquilo funciona. Voltando atrás, sim, já há boas páginas de publicação no Facebook, ainda bem. Eu para as outras recuso-me já a falar, porque quem põe umas fotografias com as peças de crochê, uma toalha de crochê no chão, vê-se que é mosaico, não, ao menos que há aplicações que retiram o fundo e até põem um fundo que a inteligência artificial ache que fique bem naquela peça, ou eu, por exemplo, neste momento estou a optar por pôr tudo fundo preto. Usava umas cortinas vermelhas, mas comecei a ver que já há muita gente a usar vermelho também. Não é que eu fico chateada com isso, não. Eu penso é que temos que nos diferenciar. Não é querer ser mais do que as outras, mas isso é em tudo, é querer ser diferente, porque o cliente está ali a passar o feed
e tem que, alguma coisa em nós tem que chamar a atenção. Por isso é que eu digo para identificarem com o nome, não é com medo que depois alguém vá pegar na sua fotografia e vá arranjar encomendas com o seu trabalho, não, isso olha, não percam tempo com esse ruído, isso é o que se chama ruído, não percam tempo com isso. A identificação, o ter sempre 2 cores de fundo das peças, é para que o cliente se aperceba mais depressa. Pensem no cliente, deixem as paisagens, as árvores deixem essas coisas. Foquem-se no cliente. E isso era para, enfim, captar ou identificar, o cliente identificar mais depressa o que é nosso. Com essas páginas que, enfim, não querem apanhar o comboio, as pessoas têm que se aperceber que isto está a evoluir muito rápido, muito rápido. O Maria Coração Atelier faz 16 anos este ano. Começou na altura, comecei a publicar no Facebook na altura do Farmville, acho que era isso, esse jogo que levou muita gente para o Facebook, e a evolução que tem vindo é uma coisa extraordinária. Há um ano atrás ninguém falava, praticamente não se falava, na inteligência artificial, no ChatGPT, que podia criar publicações, nada! Foi assim, eu acho que nem em agosto se falava ainda muito nisso. Comecei entre pessoas, assim, entre amigos e com os filhos a falar nessas coisas, no ChatGPT, no Gemini, mas isto foi assim. Por isso, ou as pessoas apanham o comboio ou não vale a pena. E então eu hoje venho falar para aquelas páginas que já passaram essa primeira fase, que já têm boas publicações, que já não têm aquelas frasezinhas de chacha, que já vão ao ChatGPT buscar frases, ok. Mas publicar crochê, uma vez que publicam coisas de crochê para tentar vender, e principalmente em meses como este, que não se vende muito bem, hoje, para situar aqui um bocadinho o vídeo, hoje é dia de Reis, 6 de janeiro de 2026, por isso é que eu estou aqui tão encasacada. Deve ter sido das manhãs mais geladas que eu apanhei, uma camada no meu carro terrível, por isso eu era para fazer um vídeo até assim toda mais, tinha prometido a mim mesma os vídeos agora serem assim mais embonecada, mas não consigo, porque está muito frio hoje e pronto, e lembrei-me de fazer este tema, que realmente numa altura, como eu já fiz um dia destes, de mais reflexão, numa altura em que estamos a programar estratégias ao longo para o ano, ou pelo menos para metade do ano, que depois começa a preparação para o Natal, tudo bem, mas daqui até agosto, junho, julho, agosto, depois mete-se as férias e tal, mas é uma altura, cada uma de nós tem que delinear a sua estratégia, umas trabalham para a Páscoa e para o Dia da Mãe, outras para outras coisas, então é uma boa altura para pensar em começar a monetizar, a ganhar com os conteúdos. O Facebook paga melhor do que o YouTube. O YouTube, a mim, dá-me mais algum por causa do clube de membros, mas isso também me faz ter alguma preocupação, alguma, não muita, às vezes algum stress, preocupada como é que eu vou resolver, como é que eu vou publicar conteúdo exclusivo no clube de membros. Mas o YouTube está-me a dar um rendimento mensal, não tanto pelas visualizações, neste momento até estão a pagar muito pouco. Porquê? Eu ganho pelos anúncios que estão, que aparecem, eu e as outras pessoas, pelos anúncios que aparecem ao longo do vídeo. E neste momento, como estamos fraco de vendas, para tudo, praticamente para tudo, a não ser para os medicamentos contra a gripe, que de resto eu acho que isto está fraco para tudo, é normal. No Brasil não sei, porque o clima é oposto, mas eu penso que lá também é um mês um bocadinho mais baixo, até porque, pelo que me parece, o ano letivo lá começa agora.
E então as empresas também não estão a pagar muito por anúncio, porque são as empresas que pagam esses anúncios, que dão dinheiro por esses anúncios ao YouTube, e o YouTube dá-nos a nós uma percentagem muito baixinha. Eu neste momento estou a receber o valor mais baixo, eu estou monetizada há 10 meses, e é o valor mais baixo por cada 1000 visualizações, está-me a dar 2,40 €. É o valor mais baixo, eu já cheguei aos 3 e tal, por cada 1000 visualizações, e é baixo, não tem a ver com se os vídeos são vistos ou não, nem tem a ver com a qualidade dos vídeos, não tem a ver com nada. Tem a ver com o valor que as empresas, aquilo é uma espécie de leilão, que o valor que as empresas pagam por esses anúncios. Prontos. O mês de outubro e novembro são os meses onde as empresas pagam mais, estes agora pagam menos. Por isso é uma época um bocadinho calmita em tudo. Por isso é uma época boa para pensar noutras estratégias. Porque assim, o crochê tem muito a ver com o nosso tempo. E o nosso tempo não estica, é aquele tempo que nós temos. Por isso, se o pudermos, nós crocheteiras, se o pudermos rentabilizar, sem ser só a fazer crochê, é uma maravilha. Por diversos motivos, que eu às vezes falo nos outros vídeos, para nos ajudar a comprar equipamento, para nos ajudar a ter um subsídio de férias, para nos ajudar quando há um prejuízo, para nos ajudar em muitas outras formas. Por isso, o nosso tempo é limitado, o nosso tempo, não somos máquinas, o nosso tempo tem que ser muito valorizado. Por isso, se ao mesmo tempo que publicamos no Facebook, por exemplo, o Facebook está a pagar bem, é evidente que não é de um dia para o outro. E eu aqui reconheço que muito da publicação que fiz nos anos anteriores, a publicar uma espécie de vídeos tipo passo a passo, a publicar cantos de crochê, assim, para as pessoas copiarem, a publicar. Atraí muitas artesãs, sem dúvida. O facto de ter 56 mil seguidores no Facebook, se calhar 90% são artesãs, muito poucas clientes, mas pronto, foi a forma que eu na altura arranjei, porque eu nisto sou das primeiras, talvez pela minha mentalidade de patinhas, vou um bocadinho em Portugal à frente nestas coisas, ou talvez falo de forma mais clara, encare e explique as coisas de forma mais clara. E fui tentando, porque para se receber tanto do YouTube como do Facebook tem que se atingir determinados números, não de dinheiro, números de seguidores, números de visualizações no Facebook. Mas isso é uma questão de irem pesquisar, de irem ver vídeos, perguntarem ao ChatGPT quais são os critérios neste momento. Eu não estou a par disso porque o vídeo também não é sobre isso, já são questões mais técnicas, cada uma deve procurar no seu painel profissional, na página, tem que ser página, não é perfil, tem que ser página, tem que procurar e tentar ver isso. É evidente que eu atingi esses números que o Facebook pede para ser monetizada, um bocadinho por isso, e depois a certa altura revirei o assunto e comecei então a dividir Facebook vendas e YouTube ensino, porque já estava num patamar em que o podia fazer, até aí não. Mas isso agora é uma questão de cada uma procurar, tem que atingir determinados números de visualizações sim, e quando atingir é uma maravilha, então depois aí, faça como eu, mude estratégia, ou tente encontrar algum gestor de redes sociais que a ajude, que há muita oferta, podem ajudar, porque se bem que eu andei um bocadinho às cegas, agora já há muita ajuda, mas também já há muita concorrência, não é? Prontos, há sempre o outro lado da moeda. Então pode começar, em vez de estar só a publicar a fotografia, vá
a fotografia da peça pronta e tal, vá publicando, estou a falar só do Facebook, vá publicando pequenos reels, não ultrapasse os 30 segundos, que sirva ao mesmo tempo para abrir o apetite do cliente, mas que sirva também para ter muitas visualizações. Eu ainda hoje sou macaquinha, tento fazer isso. Por isso é que eu tenho muitas peças começadas, em que eu vou publicando um bocadinho a fazer a peça, para mostrar ao cliente, para ir abrindo o apetite do cliente, mas também ainda para aproveitar todas as seguidoras que tenho de artesãs que vão lá pôr o olhito, e assim vou conseguindo. Estão a dizer, mas isso não tem nada a ver com fazer crochê. Meninas, pode não ter a ver com fazer crochê, mas nós também temos que mudar um bocadinho de mentalidade se queremos que isto mude, certo? Nós temos as pessoas, eu fico verde quando dizem, ninguém valoriza o crochê, e nós valorizamos? Nós é que temos que nos valorizar, esqueçam o que os outros dizem ou pensam, eles dizem isso sobre uma sopa de abóbora, dizem o que quiserem sobre tudo, as pessoas têm direito a dizer coisas, até eu, toda a gente diz coisas, por isso não venham dizer que não valorizam, valorize-se a si próprio e deixe a paisagem. Por isso tente ir fazendo assim, porque não tem mal nenhum. Crochê não é coisa da vozinha, e as avózinhas eram muito inteligentes. Por isso dizer que é coisa da vozinha, para mim, é das maiores incoerências que eu ouço. Crochê é uma atividade como outra qualquer, que tem que ser, mudar, como outra qualquer não, tem um trabalho de casa muito grande para fazer, para se mudar essas mentalidades. Nós temos que apanhar o comboio das redes sociais, temos que apanhar o comboio do progresso, e as coisas têm que ir atrás. Além disso, o crochê está na moda, não está na moda é fazer crochê feio, fazer crochê sem gosto. Agora, procure um propósito, principalmente. O meu é vir para aqui chatear, o meu é ser tia patinhas do crochê. Esse é o meu propósito. Procure o seu, procure o tipo de produto ou produtos que se identificam consigo, crie a sua linguagem estética, deixe-se lá de coisas e depois comece a publicar com estratégia. Eu estou sempre a falar nesta palavra, mas ainda não encontrei outra. De forma a engajar, desta palavra que eu não gosto, mas é a técnica, é procurar o engajamento, atrair público, criar autoridade e construir uma audiência fiel. Vá vendo os outros. No TikTok, acho que também pagam bem, eu sei, eu não cancelei a página, mas saí, porque isto é assim, quem muitos burros toca, algum fica para trás. E eu já tenho o clube de membros que me causa, pronto, ao qual eu me quero dedicar bastante, cada vez mais, porque eu penso que é um bocadinho o futuro. Realmente a internet e com a inteligência artificial, isto, criam-se vídeos, há criadores de vídeos, em 10 minutos fazem 30 para uma linha, embora o YouTube esteja a priorizar, está a valorizar vídeos como este género, que tem a pessoa, que não tem edição, que não tem cortes, que não tem nada, o que é certo é que, pronto, há uma grande concorrência neste momento. Pode também ir para o YouTube. No YouTube já tem que ter um pouco mais de consistência, já é mais difícil, os vídeos já têm que ser um bocadinho maiores, pronto, não é impossível, está numa boa altura para começar, porque os primeiros vídeos nunca são vistos por ninguém. Não é? Até o YouTube é muito pior até do que o Facebook. O YouTube tem que reconhecer muito bem, porque lá está, foi invadido por muitos vídeos feitos com imagem e voz,
de inteligência artificial, por isso agora está muito rigoroso. Só quando ele se apercebe, algoritmo do YouTube, que publicou, por exemplo, todos os dias, todas as semanas à quarta-feira, ou publicou dia sim, dia não, tem que ser certinho, ou certinha, e consistente. Só ao fim de um mês, possivelmente, se publicar só uma vez por semana. Eu neste momento tento publicar todos os dias, intervalando um vídeo maiorzito com um short, um vídeo maior, manter sempre o mesmo horário, onde reparar, dá para programar os vídeos no Facebook também, pode ir de férias e programar os vídeos para uma semana ou mais. Onde reparar, por exemplo, que eu no YouTube é sempre às 15h15, quando são vídeos maiores, os shorts é quando posso. Mas tento manter ali o e-mail, o Gmail, neste caso, que está associado ao canal, porque para criar canal no YouTube temos que ter um Gmail. É muito antigo, que é para ele perceber que não foi feito agora só para isso, está associado ao canal do YouTube e está associado a outras coisas, para ele ver que não é um robô. Por isso há várias formas, vários truquezitos para avançar, e vá avançando. Não deixe passar muito tempo, porque quanto mais tempo nós deixarmos passar, mais isto evoluiu e mais está difícil. Vá apanhando o comboio, de preferência, enfim, para começar, embora no Facebook os números para atingir são muito altos, mas tem que ir avançando assim. E cá está, Facebook e Instagram mais vocacionados para venda direta e relação com o cliente, YouTube pensado para conteúdo que gera valor ao longo do tempo. No YouTube as coisas podem trazer o retorno só meses ou anos depois, é o caso, por exemplo, do passo a passo. Os passo a passo são uma desgraça, porque eu publico os passo a passo, não são vistos, porque é como comprar um livro de receitas, não é? Nós compramos um livro de receitas e vamos usá-lo esporadicamente à procura de qualquer coisa, não vamos comprar um livro de receitas e ler como se lê um livro, um romance, um thriller, de investigação ou qualquer coisa assim, que esses lê-se de rajada. Não, os passo a passo depois são um bocadinho postos de lado pelo próprio YouTube. Eu publico, por isso é que surgiu o clube de membros com os passo a passo, que é uma forma, o passo a passo dá muito mais trabalho do que um vídeo destes, e quando eu publico não é visto logo todo, e o YouTube considera que foi um vídeo que falhou e põe um bocadinho de lado. Por isso, quem quiser começar no YouTube, pense um bocadinho como é que vai fazer as coisas, prontos, porque tem essa chaticecita. Ora bem, então no Facebook tente ir publicando, porque ele serve para vender ou serve para construir um outro rendimento. É possível ganhar dinheiro diretamente com as visualizações, tanto no YouTube como no Facebook. Aqui está. Os vídeos geram rendimento através dos anúncios. Cada visualização de um anúncio contribui para esse rendimento e o conteúdo vai gerando rendimento, vamos ganhando mesmo quando nós estamos a crochetar. No Facebook, através da monetização de Reels, porque também há anúncios inseridos nos Reels, as fotografias também dão. A partir do momento que uma pessoa é monetizada, qualquer coisa, qualquer conteúdo passa a pagar o tempo investido. E é isso que temos que nos preocupar também, é arranjar forma, umas outras formas, já falei aqui, em e-books, coisas do género, mas temos que transformar o nosso conhecimento em rendimento, porque quem faz crochê já aprendeu muita coisa. Por isso,
enfim, o conhecimento tem que gerar rendimento, ser paga por ensinar e ser paga pela atenção que o conteúdo gera. Como é evidente, lá está. Tem que gerar atenção, não é só publicar uma fotografia, tem que ser, por isso é que os Reels dão mais rendimento. Então, só para concluir, estar presente nas redes sociais para vender não é o mesmo que publicar conteúdo para monetizar, ambos são válidos, ambos podem estar ao mesmo tempo, ser simultâneos, é o que me acontece a mim neste momento, mas exige que se mude um bocadinho a mentalidade, a estratégia e a perspectiva que se tem das coisas. Deixar de ter vergonha em dizer que se ganha dinheiro com crochê, acho que é uma das principais. Parece que há assim um bocadinho de vergonha. Eu estou a fazer um crochêzinho. Eu faço umas coisinhas só para me entreter. Não tenha vergonha. Qual é o problema? Olha, é preferível ganhar dinheiro com crochê com outras coisas bem piores. Bem piores, enfim, mais difíceis, se calhar, às vezes até. Trabalhar, enfim, tem que perceber que não é só o dinheiro, e por isto é que este assunto me apaixona muito. Não é só o dinheiro, é a evolução que nós próprios, como pessoa, vamos tendo. Enfim, vocês não imaginam o que é o gosto que eu tenho de ser uma pessoa com 60 anos, não tem o cabelo pintado de louro nem de outras cores, não se maquilha, o meu único vício são as unhas. Prontos, porque as minhas unhas naturais desfazem-se, tenho um problema que se desfazem, por isso eu cuido um bocadito das minhas unhas, mas não imagina o que é uma pessoa que não tenho fotografias de família, não, e consegui ultrapassar isso tudo. Eu tinha problemas de fala, de discurso, não quer dizer que não tenha, porque voltei meio em panco, não tenho aquele dom de palavra, tenho que ter aqui um roteirozinho para me ajudar a seguir o raciocínio, mas consegui ultrapassar esses bloqueios todos pessoais. Não imagina o que é, além do dinheirito que vai caindo, que vai ajudando, que eu ponho numa conta à parte e no fim do ano dá para algumas coisas, além de um certo orgulho que os filhos têm. Eu tenho diferença para os meus filhos de 30 e de 34 anos. Os meus filhos são jovens. Tenho um que vai fazer 30, tenho outro com 26. E eles olham para a mãe. Oh! Estão a perceber? Quer dizer, nunca me disseram. Provavelmente no princípio pensaram que a mãe que... No entanto, agora são eles que me compram o equipamento para me ajudar. Foi um filho que me comprou o microfone, me ofereceu aqui já para eu gravar o passo a passo, porque lembram-se, eu tinha 2 caixas e uma tábua, já tenho aqui um suporte para o telemóvel para os passo a passo. Um outro ofereceu-me um computador portátil, que o meu era muito velho, era fixo, era daqueles camafeus antigos. Ajudaram-me com um telemóvel em condições, um Samsung quase topo de gama, né? E se calhar no princípio, pronto, nem conhecemos a minha mãe, nem, né? Quando se aperceberam que a mãe estava no YouTube, nem a conhecemos. No entanto, agora, o ano passado fazia live, já houve um que interviu nas lives. Estão a ver, por isso é que este assunto também me apaixona e não segui roteiro nenhum, a não ser aqui umas frasesitas, mas fazer crochê não é só estar aqui a fazer crochê e estar a matutar no que que as colegas fazem e copiar. Aquela está a vender bem panos de copa com o ponto tremoço, com o ponto escaminha, vou fazer também. Não é só isso. Arranjem o vosso produto. Pode ser um produto até meio estapafúrdio que não interessa, se calhar até é melhor, porque as outras não vão fazer. Bem, que tenha alguma noção comercial. Calma, também não vamos agora fazer... temos que ver também o que é que o cliente quer, o que é que o cliente procura, porque nós trabalhamos para eles. Trabalhamos a pensar na nossa carteira, mas trabalhamos para resolver problemas ao cliente. Não venham agora com coisas. Mas tudo isto, trabalhar com crochê,
tem muita evolução, temos muito caminho pela frente, não é só fazer um ponto perfeitinho, os cantos perfeitinhos. Se já chegaram a essa fase, passem para a frente. É um bocadinho a ideia, e aqui vou tentar rematar, que o vídeo já vai muito longo, já vai com meia hora, Deus me livre. É isso que eu tentei trazer aqui. Se já estabilizaram, se já têm as vossas clientelas, as vossas feiras, a vossa página estabilizada com alguns seguidores, andem agora para a frente. Há mais caminho. Se um funcionário público pode falar em progressão de carreira, um militar, nós também temos progressão de carreira, meninas. Vamos lá pensar nisso. Nós não podemos estabilizar. Não é pensar, eu já faço crochê há 25 anos, aprendi tudo, já não vou fazer mais nada. Não se assustem, a minha voz, além de ser velha com o cabelo grisalho, tem uma voz horrível, eu sei. Mas porque, enfim, isto apaixona-me. Temos que evoluir. Nós ainda temos aos 60 e eu ainda tenho mais 30 anos, mais metade da vida pela frente para trabalhar em crochê. Não posso ficar a pensar com mentalidade de 2024. Tenho que avançar, tenho que progredir na carreira. Então, vamos lá embora com isto. Trabalhar com menos frustração, menos comparação, que isto é terrível para nós. Tomar decisões mais conscientes. O tempo que estamos a fazer crochê, ouvir outras coisas e construir um negócio mais equilibrado. Importante, publicar com intenção. Hão de reparar, quem me segue no Facebook, por exemplo, eu há uns anos publicava com uma determinada intenção. Eu numa manhã, credo, eu punha imensa publicação, à tarde reduzia, porque à tarde não é tão favorável, noite pior ainda, mas tinha publicação, muita coisa. Agora já não, agora já vou em velocidade de cruzeiro, basta meter-me, lá está, pensar bem nos reels que faço, para gerar muita visualização, para encaminhar alguém para o meu canal do YouTube. E é assim, e é por isso que tenho tanto trabalho começado, porque eu faço um reel para dar um cheirinho de um próximo trabalho, depois de outro, depois volto ao primeiro, depois outro novo, e vou andando assim. Por isso é que hoje estou aqui sentada de castigo, com roupa, para trabalhar, para acabar estes trabalhos todos que estão começados. Desculpem o comprimento do vídeo, prontos, tinha que vir aqui, tenho que motivar as pessoas, porque para mim foi extremamente importante, são extremamente importantes as redes sociais e vou sempre à procura de mais. Não me comparo com ninguém, não quero saber. Vou tentar eu própria evoluir. Ando a ler muito mais para ter muito mais vocabulário, mais facilidade de conversa, ando a falar para o espelho, ando a testar novas aplicações para melhorar fotografias, melhorar vídeos. Eu própria tento progredir, eu própria faço a minha carreira. E é isso que tenho que pensar também. Tá bom? Beijinhos, até uma próxima.